gente precisa falar sobre o Rio de Janeiro, uma situação muito complicada, uma notícia que estampa todos os portais. Criminosos atacaram policiais militares na região do Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. O intenso tiroteio deixou 3 pessoas mortas e outras 3 feridas e começou após uma operação contra roubos de cargas a veículos em comunidades. A Avenida Brasil foi interditada nos 2 sentidos na região e as vítimas eram civis que passavam pelo local e foram atingidas com as chamadas balas perdidas. Muitos vídeos foram compartilhados nas redes sociais mostrando o tráfego dos veículos parado e as pessoas se protegendo. Uma situação de guerra, realmente. As pessoas desesperadas se protegendo com as portas dos veículos abertas, algumas pessoas embaixo dos carros, um tiroteio intenso. E os áudios desses vídeos que foram compartilhados nas redes sociais conseguem justamente capturar o desespero dessas pessoas que gritavam para o socorro ou fazendo uma narração sobre o que acontecia naquele momento do tiroteio. Enfim, nesse momento, as pessoas que nos acompanham por TV, pela TV por assinatura e pelas plataformas digitais, uma pessoa mostra justamente a troca de tiros e um motociclista agachado do lado de um caminhão, as pessoas se protegendo ao lado dos veículos, uma situação inimaginável. Você, Cristiano Beraldo, também recebeu muitos desses vídeos, ficou assustado com essa situação, chegou hoje ao Brasil e as vítimas eram civis, né, Beraldo? Pois é, e o que é mais preocupante nessa cena de guerra do Rio de Janeiro é que essa cena já está incorporada ao cotidiano do fluminense, do morador do Rio de Janeiro. Essas pessoas que estão deitadas, as pessoas que nos acompanham com imagem conseguem ver, essas pessoas elas já estão ali, já mais ou menos cientes do que precisam fazer e ficam ali com uma certa tranquilidade de quem está numa posição da rotina. Passa ali, linha vermelha, linha amarela, as grandes vias de acesso ao Rio de Janeiro, vira e mexe, tem episódio como esse, os bandidos se enfrentam, a polícia entra e é recebida com tiros, eles precisam reagir, precisam responder, às vezes há perseguição por essas vias, a polícia vai atrás e os bandidos dão tiro porque a bandidagem, o crime no Rio de Janeiro não está nem um pouco preocupado com a população e nem muito menos com a polícia. Enfrentam com um tom de superioridade. Por quê? Porque se permitiu chegar nesse ponto. O Rio de Janeiro tem uma vasta área de seu território onde o poder público simplesmente não coloca o pé. E os governantes, prefeito, governadores, não só os atuais, mas também os anteriores, nada fazem quanto a isso. Simplesmente convivem com essa realidade absurda, inaceitável. Qualquer lugar decente do mundo, qualquer lugar em que haja respeito ao cidadão e uma consciência dos governantes que precisam preservar os espaços públicos, isso seria inaceitável. Mas no Rio de Janeiro isso foi incorporado. Era o Comando Vermelho, depois eram outras organizações criminosas, as milícias, e a criminalidade vai se revezando no comando do Rio de Janeiro. Já foi Jogo do Bicho, enfim, sempre há uma história de contravenção, de crime associado ao cotidiano do Rio de Janeiro. Dá nisso. As pessoas vão sobrevivendo, não vão vivendo. E o que me preocupa muito é que muita gente que mora no Rio de Janeiro, quando eu pergunto, quando eu questiono essa situação, vem com a resposta: mas o Rio de Janeiro é lindo, não há nenhum lugar no mundo como o Rio de Janeiro, veja a praia, veja as montanhas, não, o Rio de Janeiro, o estilo de vida do Rio de Janeiro é maravilhoso, todo mundo ama o Rio de Janeiro. Eu acho que é preciso ter uma dose muito forte de crítica para que haja uma cobrança efetiva para acabar com esse absurdo que estamos vendo nas imagens. Operação contra roubos, os criminosos atacaram os policiais, um intenso tiroteio, 3 pessoas morreram, 3 ficaram feridos na linha amarela, ali nas imediações da linha amarela. Mota, notícia do dia aí no Rio de Janeiro,
se transformou na notícia do dia em todo o país. Quais aspectos precisam ser analisados nesse episódio? O governador Cláudio Castro deu uma entrevista agora há pouco e ele resumiu tudo numa frase. Ele disse: o que a gente viu hoje foi um ato de terrorismo. É dessa forma que eu penso. Quem me acompanha no Pingos nos Is já sabe qual vai ser o meu comentário. Eu vou falar mais uma vez sobre a DPF 635. Vocês podem até começar um placar aí e contar quantas vezes eu ainda vou falar sobre essa DPF. A DPF 635 é a decisão judicial que determinou a suspensão das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, salvo casos excepcionais. Isso para não atrapalhar o combate à pandemia. A pandemia acabou, a decisão continua. A polícia do Rio de Janeiro já alertou várias vezes para as consequências dessa decisão. Desde que a decisão foi tomada em 2020, o narcotráfico do Rio de Janeiro está se armando, construindo fortalezas e barricadas e treinando para enfrentar a polícia. O resultado é que as operações policiais que eventualmente são realizadas, porque absolutamente não há nenhuma outra alternativa, agora se tornaram operações de guerra. Por isso, sempre, caro espectador, caro ouvinte, sempre que você ouvir uma notícia sobre um confronto, entre aspas, no Rio de Janeiro, lembre-se desse número, 635. Lembre-se da DPF 635. Você, delegado Palumbo, situação no Rio de Janeiro tem características diferentes de episódios que acontecem aqui em São Paulo. Queria que você trouxesse sua análise para essa operação. Resultado: 3 pessoas mortas, 3 feridos e as cenas terríveis, né? As pessoas que acabaram se protegendo desse episódio. Bom, aqui em São Paulo, graças a Deus, nós não temos a DPF 635. A polícia pode entrar em qualquer lugar, aliás, ela entra. Não há lugar aqui em São Paulo onde a polícia não entre. Se você me der 2 policiais, eu entro em qualquer comunidade de São Paulo, em qualquer hora do dia ou da noite. Mas no Rio de Janeiro tem uma geografia diferente, lá realmente é mais difícil. Aqui em São Paulo nós temos uma comunidade chamada Morro do Sabão. Ali é mais difícil a polícia fazer incursão porque é morro. E quando você tem um morro, o traficante lá de cima ele consegue avistar as viaturas que já sobem. Mas para esse governo, sendo bem irônico aqui, o importante é combater os CACs. Os CACs são realmente um problema para esse governo. O importante é colocar a câmera para a polícia lá ficar sendo monitorada o tempo todo. O importante é fazer show em Copacabana, né? Isso é importante para os políticos, né? O importante é a gente ter audiência de custódia, a gente ter um monte de benefício, a gente colocar a tornozeleira e soltar um monte de bandido. Isso sim é importante. Importante para esse governo é liberar as drogas. Isso é muito importante, porque combater o tráfico dá trabalho. Requer dinheiro, requer inteligência, tem que ter investimento. Então, vamos liberar tudo de uma vez. O Rio de Janeiro, realmente, eu não sei como que a polícia consegue combater o crime. E o Mota faz muito bem de falar dessa DPF 635, porque isso é uma vergonha. Quando você dá uma decisão judicial impedindo a polícia de entrar no território brasileiro, é o fim do Estado, é o fim de todos os órgãos policiais. Isso é inaceitável, isso causa prejuízo, como o Mota bem falou em programas anteriores. Isso causa prejuízo para o comércio, é o empresário, é aquela pessoa que vai entregar uma carga, a carga é roubada e depois o localizador dá na comunidade, mas a polícia simplesmente não pode entrar. Sabe o que deram com essa DPF 635? Um salvo-conduto. Olha, aqui dentro vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pode ficar tranquilos que quando a polícia for entrar aqui, todos vão ser avisados. Todos vão ser avisados, aí vocês escondem as drogas, escondem as armas, deixam um pouquinho lá para a polícia aprender, para falar que fez alguma coisa, depois para tirar do foco de onde estão as toneladas de droga, onde estão as pontos .50, onde estão o fuzil 556. Isso é absurdo essa decisão judicial. Então, para mim, os policiais do Rio de Janeiro são verdadeiros heróis, porque você combater o crime tendo um judiciário jogando contra é quase que impossível. Pois é, nessa entrevista coletiva que o Mota mencionou, enfim, os jornalistas
questionaram o governador e ele disse que outras operações já tinham acontecido ali na região e a reação dos criminosos que trabalham, operam por ali, têm o QG por ali, nunca tinha sido dessa forma. Daí ele disse o seguinte: a polícia estava de um lado e a ordem foi atirar nas pessoas que estavam do outro lado. Esses criminosos atiraram a ermo para acertar pessoas de bem que estavam indo trabalhar. Enfim, alguns entendem que teria sido uma estratégia para dissipar, para atrapalhar a estratégia da polícia e eles conseguirem fugir para outra localidade. Enfim, mas isso, Beraldo, acabou gerando inclusive uma discussão pelas redes sociais entre o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, criticando inclusive o secretário de Segurança Pública. O Eduardo Paes fez uma postagem nas redes sociais criticando justamente o secretário Vitor Santos. Vou abrir aspas para o Eduardo Paes. Esse complexo do Israel, essa loucura na Avenida Brasil, fechando trens, BRT, carros parados, pessoas atrás das muretas, nessa vergonha que mostra o total descontrole de vocês na segurança, fecho aspas. Enfim, fazendo menção à administração de Cláudio Castro e também do secretário estadual de Segurança, Vitor Santos. Virou um problema político também, né, Beraldo? Esse problema político vem desde a eleição. Eduardo Paes se colocou numa posição em que ele não tem absolutamente nenhuma responsabilidade em relação à questão de segurança e que o seu oponente mais forte, que era o delegado Ramagem, do mesmo partido do governador Cláudio Castro, era um incompetente, porque apesar de ser delegado, já mostrou através da conexão partidária que tem com o governador que eles não dão conta de resolver o problema. Agora, há uma deslealdade gigantesca nesse tipo de comentário. Primeiro, em razão da DPF 635, conforme falamos aqui, e o Mota, mais uma vez, detalhou todos os efeitos que essa medida tomada pelo Supremo Tribunal Federal causa na dificuldade de combater o crime no Rio de Janeiro. Depois nós temos uma intervenção GLO, né, no Rio de Janeiro, que é controlar os portos e aeroportos, para acabar com entrada de armamento ilegal no Rio de Janeiro. Teve algum efeito prático? Soubemos de alguma coisa que mudou nessa escalada, nesse domínio total do crime? Não, não teve. E depois tem a responsabilidade da prefeitura. A questão de segurança não é simplesmente uma atribuição do governo estadual em que a prefeitura simplesmente fica assistindo. Não. Combate ao crime começa com ruas bem iluminadas, com calçadas limpas, adequadas, com um bom fluxo de trânsito, com guarda municipal ativa, bem treinada, com investimentos. Se a prefeitura não fizer a sua parte, não adianta, porque o trabalho das polícias civil e militar fica muito mais difícil. Só o que importa nessa situação do Rio de Janeiro é o blá, 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 é o discurso, é empurrar a responsabilidade para o outro. E aí, diante dessa situação em que a violência atordoa a vida dos brasileiros em geral, mas especialmente dos cariocas e fluminenses, a população escolheu a manutenção do status quo. Então o resultado da eleição está aí, está dado. O que vai mudar nisso? Sinceramente, agora, absolutamente nada. Pelo menos enquanto vigorar a DPF 635, não haverá possibilidade de se fazer o enfrentamento ao crime no Rio de Janeiro como ele deve ser feito. E aí há essa exploração politiqueira que a gente está vendo. Isso é realmente lamentável e não contribui em nada para a solução do problema. Pois é, eu vou trazer destaques do clima. Mota, eu sei que você fez uma anotação. Se você quiser fazer um complemento, 20 segundos para você, Mota. Duas coisas. Primeiro, eu desafio qualquer pessoa a tomar o lugar do Cláudio Castro, do governador Cláudio Castro, qualquer político do Brasil. Senta na cadeira dele e vamos ver o que você faz.
Os policiais do Rio de Janeiro são heróis, são quase super-heróis, porque o que eles estão fazendo aqui é segurar uma situação que é um barril de pólvora total. Agora, o segundo ponto é o seguinte, a gente pode ficar tranquilo, meus amigos. Essas cenas que a gente viu aí vão acabar rapidamente porque o ministro da Justiça vai sufocar os CACs.